Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Drucast, o podcast da Dru. Eu sou Rafael Correa. E eu sou a Tássia Betuzzi. No último episódio, nós nos apresentamos a Dru e qual era o objetivo do nosso podcast, né? Então, hoje realmente vai começar o nosso episódio 1, falando sobre ESG num contexto geral. E hoje, especificamente, a gente tem uma convidada, né, Rafa? Hoje nós trouxemos aqui uma especialista em sustentabilidade e ESG, associada à Marquestrat e coordenadora de conteúdo na Harvard Agrobusiness School. Nós temos aqui hoje a Letícia Martinez. Seja bem-vinda, Letícia. Muito obrigada. Um prazer estar com vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi essa aproximação sua com ESG. Faz muito tempo que eu desenvolvo a minha carreira na área de sustentabilidade, né? E o ESG, né? Nós vamos trazer a sigla lá para o português também, né? Que vem do ambiental, social e governança, da sigla em inglês, né? Uhum. Ele foi sendo incorporado na minha pesquisa ao longo dos anos, né? Mas nada mais é que uma parte da sustentabilidade, né? Então, lá atrás, quando eu fazia graduação em administração de empresas na USP em Ribeirão, eu comecei a pesquisar sustentabilidade e aí eu gostei muito. E aí eu tive a oportunidade de fazer estágio na Marquestrat e aí eu uni o útil ao agradável, né? Sustentabilidade no agronegócio, fui crescendo nessa área e aí, finalmente, a gente começa a ter o destaque da sigla. E aí eu fui direcionando a minha pesquisa no mestrado, no doutorado, né? Eu tenho uma carreira acadêmica para essa área aplicada ao agro. Então, é basicamente por conta do que eu pesquisei na graduação e o envolvimento com o agro no estágio e agora na Harvard também e Marquestrat, né? Nossa, que bacana, porque assim, eu nunca vi assim, alguém vindo da administração focado assim no ESG. Geralmente a gente conversa assim, pessoal mais de engenheiro ambiental, exato, né? Exato, que bacana. A administração abre uma gama muito grande, né, de oportunidades e é um pouco também do objetivo ali que a gente tem na Harvard, né? Eu coordeno conteúdo, mas é muito voltado para negócios, né? O agronegócio, ele impacta muito na economia do Brasil. Então, e do mundo, né? Então, a gente, quanto mais tiver uma visão de gestão aplicada ao agro, inclusive a sustentabilidade sendo vista como estratégica, é muito importante até para impactar positivamente os negócios, desde o pequeno até o maior, né? Inclusive, Legal. é isso que falta bastante, né? Essa visão muito de gestão, integrada, né? Eu acho que o administrador de empresas tem a capacidade de integrar muito as áreas das empresas, né? Não necessariamente precisa ser um administrador para estar nessa área, né? Mas qualquer área, a gente tem parceiros da área de comunicação também, que fazem interações ao vivo, vídeo, né? Aulas gravadas também. E, então, acho que tem de tudo um pouco. Não precisa ser administrador nem um engenheiro ambiental necessariamente. Dá para se especializar numa área específica, né? Letícia, você tem falado ao longo da tua apresentação, você falou várias vezes na palavra sustentabilidade, que obviamente tem tudo a ver com ESG. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar no conceito, no que é o ESG, eu queria que você dissesse um pouquinho sobre essa confusão que as pessoas causam sobre a palavra sustentabilidade. Tem muita gente que, quando fala de sustentabilidade, pensa só no meio ambiente, pensa só na questão... animalzinho. Exato, né? Tipo, sustentabilidade é só sobre o meio ambiente. Verde. É verde, sustentabilidade é a palavra verde. E a gente que está aprendendo muito agora com ESG, a gente que está desenvolvendo, né, relatórios de sustentabilidade da Dru e tudo mais, nós somos parte do comitê, inclusive, de ESG lá da Dru. Que legal. A gente está vendo que não é bem assim. Como é que a gente faz para explicar para as pessoas de maneira mais fácil de entendimento que sustentabilidade e não é só meio ambiente, não é só sobre a sustentabilidade do planeta, necessariamente, né? Como faz para explicar isso? Assim, é possível? É possível, né? Eu gosto de voltar até para a palavra mesmo, né? Como que ela começa, né? Sustentabilidade vem de sustentar. E para algo parar em pé, tem que estar equilibrado, né? É a melhor definição que que eu já ouvi. É verdade. Então para a gente fazer um prédio parar em pé, ele tem que ter pilares muito embasados e fortes, né? E nenhum negócio funciona se ele não tiver também uma gestão equilibrada, né? Sim. Então, é um pouco disso que a sustentabilidade traz, né? São pilares que não é só o ambiental, mas também o social e o econômico. Então, principalmente quando se fala em sustentabilidade corporativa, né? Que são as ações mesmo dentro da organização com viés nesses pilares,
a gente tem que pensar nas pessoas, porque uma estrutura organizacional é embasada, né, em pessoas, não tem como. A gente percebeu isso na pandemia, né, que não precisava de uma estrutura física. Exato. A gente precisava de pessoas, e pessoas dispostas a enfrentar um desafio e tanto, né? Assim como o econômico, não é errado, quando a gente fala em sustentabilidade, falar que uma organização ela precisa ser próspera, né? Então, ela precisa de investimentos, ela precisa de dinheiro até para poder fazer girar o negócio. Vocês são exemplo disso, né? Tecnologia, inovação. No agronegócio, a gente consegue otimizar a produtividade, e isso é sustentabilidade, porque a gente tem um ganho financeiro, mas também com redução de recursos, a gente consegue investir mais com menos, né? Diminui desperdício, então, água, energia, né? Tudo isso a sustentabilidade visa e impacta positivamente tanto o ambiente, mas também a empresa, né? Ela ganha mais com isso e aí é positivo, uma estratégia ganha-ganha, digamos assim. É correto, então, eu dizer que sustentabilidade é também, vamos dizer, um indicativo, não sei se é exatamente isso, mas eu posso dizer que a sustentabilidade, falar de sustentabilidade é também dizer sobre todos os atributos que uma empresa precisa ter para sobreviver e para estar no mercado de maneira, eu queria encontrar uma palavra, mas equilibrada equilibrada mesmo. Isso, em sintonia, né? Em sintonia, e que ela esteja funcionando, tendo o lucro que ela precisa ter, mas também olhando para o impacto que ela causa no meio ambiente, né? Exato. Porque sabemos que determinado tipo de negócio pode ter mais ou menos impacto. Sim. Então, é correto eu afirmar que pensar sustentavelmente é também pensar se eu estou equilibrado em relação a ganhos, perdas, investimentos, meu impacto no meio ambiente. Obviamente, acho que tudo entra, né? Impacto nas pessoas, colaboradores, acho que tudo isso vai entrar nessas 3 letrinhas aí do ESG. Isso. Quando a gente fala em meio ambiente, é mais fácil porque as pessoas sabem que é o desmatamento, é uma questão de poluição, né? No social, eu já dei o exemplo, né, que a gente não tem como sobreviver sem pessoas, sem os recursos sociais mesmo, né, a inteligência dessas pessoas. E, então, acho que equilibra bem, né, todo o processo produtivo pensando dessa forma, né? Quando a gente fala da questão social, a gente pensa muito em doação, por exemplo, mas a gente tem que falar também sobre o bem que a gente faz na comunidade, tanto é com retorno para a empresa, né? Sim, porque, assim, uma coisa que eu vejo muita gente reclamando hoje é para fazer, por exemplo, o processo seletivo. Você fala, olha, não estou encontrando profissional qualificado no mercado. Isso, de certa forma, quando a gente pensa no social, também pessoas capacitadas, né? Quando a gente tem uma geração, o agro gera muito emprego, né? Então, isso impacta também na vida dessas pessoas. Elas vão fazer esse mundo girar, digamos assim, porque elas vão investir em educação, em saúde, a qualidade de vida melhora. Então, a gente tem um contexto de pessoas mais conscientes que não vão também emitir ou gastar insumos sem necessidade, né? A gente tem um consumidor muito mais consciente no dia a dia, mas também o produtor lá na ponta que também se preocupa para que ele tenha uma rentabilidade positiva e impacte menos ali o negócio dele, né? Porque no final do dia a terra é o bem mais importante do produtor. E se ele não cuidar dela, né? Daqui a alguns anos ele vai sentir esse impacto. É cíclico. Quanto mais a gente se preocupa com o meio ambiente e com o social, mais retorno positivo a gente tem, né? Inclusive, a gente já percebe essa mudança de pensamento nas organizações, né? Eu gosto de falar da mudança do eixo do negócio. Antes era só negócio separado do social e do ambiental. Eram 3 esferas separadas. Aí eles foram se aglutinando e a gente está migrando para um mundo assim que o ambiental é maior, o social está incluído nisso, né? E o negócio ele está dentro. Então, não há negócio se não tem planeta. Letícia, e em que cenário, tanto político quanto social, surge o ESG? Não, ESG. Tá certo, você tá certo de falar, porque a sigla vem do inglês, né? A gente que tá a gente ainda tá abrasileirando, na dúvida, né? Mas é sempre assim, o brasileiro ele sempre traz, né? O jeitinho dele fica sempre melhor, né? Que bom. O ESG, como eu disse no começo, ele é parte da sustentabilidade, se não é sustentabilidade, digamos assim, né? Pode-se dizer que é quase que equivalente, né? Porque são critérios ambientais, sociais, aí de governança, né? A gente não falou sobre governança corporativa ainda, né? Mas é isso que quer dizer o ESG.
E aí a gente precisa, na verdade, de parâmetros dentro das organizações para que elas sejam avaliadas também. E aí tem um fator a mais, né? O ESG, ele surge num contexto de mercado financeiro, que é bem diferente, né, do que a gente estava falando do conceito amplo da sustentabilidade. A gente fala em sustentabilidade, a gente está falando pessoas, planeta e o econômico, o equilíbrio, né? E a sustentabilidade pensa muito no longo prazo, nas gerações futuras e ter recursos para todos, né? Sim. O que você faz hoje impacta no futuro. E o ESG, ele contribui para isso, mas ele surge, né, lá em 2004, muito mais fortemente por conta de uma pronúncia do Pacto Global junto com o Banco Mundial, em que ele inclui ali o mercado financeiro nessa preocupação com as ações sociais, ambientais de governança. E governança, a gente entra no sentido muito da transparência das informações, da ética também, e não só mostrar o que é feito, mas o como, quando, qual é o prazo daquilo, né? Então, o real resultado, né? Isso. Então, o ESG, ele vem com um viés muito mais de resultados, né, de entrega mesmo, e como que a gente pode argumentar que a organização, de fato, está cumprindo com as promessas que ela está fazendo, porque a gente não corre o risco muito do greenwashing, que é chamado, né, das empresas falarem que estão fazendo alguma atividade, mas no final do dia, às vezes, ela está só fazendo uma propaganda verde, né? Então, o ESG, ele começa, eu vejo com bons olhos, aí é uma visão bem particular, de que começa a ter essa cobrança a mais, porque tem um mercado financeiro com parâmetros, né, e critérios, e também uma avaliação de terceiros, né, tem auditoria que está envolvida, tem questionários que passam pelas empresas, além dos relatórios de sustentabilidade que está sendo divulgado ali, né, ou de ESG, que está sendo divulgado e eles precisam comprovar se for uma auditoria, né? Onde que está isso? E como que vocês vão cumprir aquela meta que vocês divulgaram no início do ano anterior? Então, o ESG ele tem muito esse viés de comprovação e também de aplicabilidade ao mercado financeiro. E aí isso abre porta para investimentos, e aí um novo mercado, né, que é uma outra história assim, mais complexa, mas que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o mercado de carbono, projetos verdes. Está muito conectado porque é um mercado que gera valor para muitas organizações de uma forma diferente e, ao mesmo tempo, cria essas ações sociais, ambientais e de governança para o impacto ser ainda mais positivo no contexto que essa organização está, né? No contexto financeiro, essa ideia dos bancos, principalmente, darem investimentos, olharem com mais zelo para quem tem o relatório de sustentabilidade, quem está aplicando o ESG nos seus negócios, surgiu como um incentivo apenas ou realmente tem algum objetivo aí, no caso dos bancos, assim? Eu acho que, na verdade, é uma pronúncia que aconteceu, que, como eu disse, né, é um documento que chama Who Cares Wins. Então, quem se preocupa, vence, né? Então, tem um viés, assim, quem não estiver se preocupando com isso, não vai para frente, não vai dar certo no mercado. Então, os bancos também não vão oferecer crédito, não vai fazer a roda girar se essa organização não tiver muito envolvida, né? Ou, na verdade, muito preocupada, não. Né? 100% preocupada com essa pauta. Então, na verdade, essa discussão, né, foram mais de 50 organizações, né, do mercado financeiro que participaram dessa discussão. E aí traz essa preocupação, esse incentivo, mas também dizendo que a gente também não vai parar de investir, você como investidor deveria se preocupar também onde você está colocando o seu dinheiro. Lógico que tem uma evolução, foi em 2004, tem diversas outras situações, né, discussões na área de sustentabilidade, há quem concorde, há quem não concorde, né, com essa situação. Às vezes, depois de uns anos, as empresas acabam flexibilizando, né? Acontece, mas isso acontece em qualquer área de qualquer setor. Tem as pessoas que vão ser mais éticas e as pessoas que não são. Então, a gente tem que impulsionar, né? Acho que a mensagem que fica o ESG está tentando impulsionar os negócios que são, de fato, sustentáveis e que se preocupam com o futuro do planeta, né? Então, tem toda uma questão também de compromisso mundial, né? Não é só ali os bancos, é uma questão
dos países também se comprometerem em metas com a ONU, né, nas COPs que acontecem. Então, é uma pauta mundial, não só aqui, né, no Brasil. Quando você traz esse cenário do banco, né, do investimento, ela deixa mais clara essa relação e tira essa dúvida sobre sustentabilidade, meio ambiente. Não, né? O banco ele vai olhar para você porque ele entende que se você está olhando para ESG, você está olhando para a sua sustentabilidade enquanto empresa, que precisa andar com esses 3 eixos muito caminhando bonitinho ali, porque se você tiver um problema de governança, isso vai afetar os seus ganhos, né? Porque também a gente pode falar de várias coisas, mas até escândalos éticos podem acabar com as ações de uma empresa. Exato, né? Aí você pegou num ponto crítico, né? De fato, você simplesmente como investidor, né? Não precisa ser um grande investidor. A gente procura saber onde a gente está colocando o nosso dinheiro, né? Se teve um escândalo, a gente já fica em dúvida. O banco não vai ter, né? Então, se você tem uma empresa que automaticamente você já solicita ali um relatório, se é um banco, você solicita um relatório de sustentabilidade, é porque você sabe que se essa empresa está se preocupando em olhar para esses pilares do ESG, ela está preocupada assim em se manter sustentável em todos esses pilares por um período longo, né? Pensando aí a longo prazo. Né? Então agora, até para mim, que já estou lendo sobre isso e entendendo, o jeito de fazer entender que meio ambiente e sustentabilidade não são necessariamente a mesma coisa, fica muito fácil quando a gente pensa que sustentabilidade está relacionado a sustentar-se como empresa ou organização de maneira saudável por mais tempo, né? Por muito tempo. Pensando que você está sendo saudável você e mantendo saudável todos os teus stakeholders. Qual é a palavra para stakeholder que a gente... Partes interessadas. As partes interessadas, porque a gente está também nessa de abrasileirar o Vamos abrasileirar, vamos. Quando eu vou escrever, às vezes eu coloco as siglas em português também. O GAS, agro, né? Então, governança ambiental e social. Então, a gente traz... Então, tem essa sigla, a sigla em português para ESG é GAS. Essa é particularmente a sigla que eu... Que você tem adotado. Porque a gente fez aquele capítulo do livro, né? E aí saiu uma ferramenta e a gente chamou de GAS Agro. Mas são as siglas do ESG em português, né? Que legal. Começando por governança, no caso. E o bacana é que, assim, mostra como a gente, como empresa, está sendo vigiado o tempo inteiro. Claro. Né? Dando exemplo, assim, por exemplo, do escândalo. Às vezes não precisa nem chegar no escândalo, né? A gente lembra daquele episódio acho que foi o Cristiano Ronaldo, que tava, assim, a garrafa de refrigerante, ele afastou. É um detalhe. É um detalhe. Então, assim, um relatório de sustentabilidade pode ser um detalhe no seu negócio que pode te impulsionar, pode te prejudicar. Assim como uma conversa mesmo, né, que a empresa tem, ou uma notícia que sai de alguma parceria, ou alguma campanha que ela faz, né? A gente tem exemplos, né, de que impactaram nos resultados da empresa, porque se posicionaram de uma forma muito polarizada, às vezes em relação principalmente ao agro. Né? Tem muito isso, porque o agronegócio ele tem os seus desafios, mas, na verdade, a gente, como agro, já faz muita coisa há muito tempo, né? De aumento de produtividade e, enfim, todas as técnicas de manejo, integração lavoura-pecuária-floresta, né? Selos de sustentabilidade. Então, tudo isso são maneiras de mensurar a questão de qual que é a pontuação, né? Então, o ESG permite isso. Já tem selos que fazem esse tipo de mensuração, né? A pontuação dessa empresa em governança é tanto e o setor dela tem a média de tanto, né? Tem alguns selos que fazem isso. Uma pergunta que a gente tem feito um para o outro ao longo dos últimos tempos estamos falando de investimentos, estamos falando de empresas que querem se posicionar no mercado, estamos falando de sustentabilidade como pilar aí de uma organização saudável, mas a gente tem um grande pensamento, um mindset, eu tô tentando, eu juro que eu vou conseguir. Mas a gente não consegue. Complicado. Vai ser difícil. Como eu traduzo mindset, gente? Pelo amor de Deus. Um pensamento rígido, né? Vamos pensar que muitas vezes tem a gente acaba tendo esse pensamento rígido e a gente percebe que muita gente tem também de que ESG é assunto para empresa grande, para multinacional, para empresa de capital aberto, em coisas nesse tipo a gente tem ouvido e lido, principalmente de quem ainda não está tão inteirado. E aí agora eu te jogo uma pergunta bomba, que é: por que uma empresa pequena deve pensar em ESG? Ela deve? Ela não deve? Por que é interessante?
de qual empresa a gente está falando, qual que é, tipo, a mercearia do seu José deve se preocupar com isso, saca? Qual é e o porquê, quando eu devo começar, sabe? Porque é uma loucura isso, a gente pensar na potência de um país do tamanho do nosso, e se a gente pensar na potência do mercado do micronegócio e do médio negócio, a gente também está falando de um impacto muito grande. Sim, inclusive no agro, que ela domina bastante, porque a gente também tem as culturas familiares, né? Sim, a gente tem boa parte no Brasil com microempreendedores, né? E a resposta é sim, a gente precisa pensar de forma integrada e o ESG tem que aparecer nas empresas de qualquer forma. Claro que na sua devida proporção, a gente sabe dos desafios dos investimentos que algumas tecnologias limpas demandam. Então, não é mentira isso, é difícil incorporar isso no dia a dia, mas acho que a sugestão é primeiro entender, né? Essas empresas precisam entender melhor o tema. E eu gosto de, como a gente começou, de fato, entendendo um pouco da sustentabilidade, porque se a gente encarar a sustentabilidade e ESG como um momento de inovação, não seria tão difícil de discutir com essas organizações. Sempre teve pequenas empresas, sempre teve grandes, desde muitos anos atrás, né? Então, se a gente pensar em ondas de inovação, a gente já passou por muitas inovações. Então, desde a Revolução Industrial, a época do vapor, né? Redes digitais, a gente teve uma época muito voltada às conexões, né? Internet das coisas, né? E aí, a gente chega num momento que a gente começa a falar de sustentabilidade como uma estratégia de negócio. E aí, isso é uma visão de disrupção, digamos assim. A sexta onda da inovação é a sustentabilidade, segundo Joseph Schumpeter, né? Ele tem uma teoria que fala da destruição criativa. Então, a gente... de épocas em épocas, a gente tem uma disrupção. Seja a Revolução Industrial, que a gente teve lá atrás, seja agora com a tecnologia, mas também a sustentabilidade. Se a gente encarar como uma disrupção, as empresas não podem ficar para trás, senão elas vão ser extintas. Entende? Então, se a pessoa não falar sobre isso, não entender como seguir em relação à pauta dentro das suas devidas proporções, ela vai ficar para trás. Então, a sugestão é que enxergue a sustentabilidade como uma nova onda. Então, a gente precisa se adaptar como muitas coisas. Sumiu o CD, né? Pensei nisso. A hora que você falou, eu pensei, eu na locadora alugando DVD. Tipo, acabou! Não tem mais. A gente tem Netflix, pegando na sexta, né? Pra devolver na segunda. Exatamente. A gente tem Netflix, a gente tem Uber hoje, né? Então, são disrupções que fizeram bem para a sociedade. E aí as pessoas precisam se reinventar. É difícil, né? Daí entram em outras discussões delicadas, mas acontece e assim sempre foi o mundo, né? Não é a sustentabilidade. A gente tem bastante empresa que desapareceu quando houve alguma revolução, né? O pessoal fala bastante da Kodak, por exemplo. Não tinha imprimir as fotos, hoje não precisa mais. Hoje um aparelhinho no bolso faz qualquer coisa. Faz Exato. Então... Eu tenho uma... Você falou agora, eu tenho uma máquina de foto dessas vintage, aquelas... que você aperta e sai a câmera, eu entendi que você não quer falar fotinha na hora. Sai a fotinha ali na hora. E eu ia falar justo, a Fuji, né? A Fujifilm, eles entenderam que o mercado analógico das fotografias não ia funcionar, porque hoje qualquer relógio tira uma foto. Nossa. Então, qual é? É tornar isso um artigo de luxo, tornar isso um artigo de entretenimento. Vintage, né? Exato. Vamos mudar o posicionamento, né? Você se posiciona e assim, eles continuam fornecendo equipamento, eles continuam... Sabe, você consegue construir uma pilha da Fujifilm. Então, os caras se renovaram porque eles entenderam que aquele mercado da fotografia analógica não ia funcionar. Quando a gente começa a falar com uma pauta comum, né, do celular que a pessoa usa, que mudou, que ela troca todo ano, né? Sim, engraçado, sim. Né? Porque o celular a pessoa muda todo ano, mas o mindset em relação à sustentabilidade, que a gente tem uma sigla que fala um pouco mais dos investimentos, que tem um viés para tecnologia sustentável, né, para aumentar a produtividade e reduzir desperdício, aí é difícil, né? Mas eu volto também nas discussões mundiais, né? Não sou eu que estou falando, não são os especialistas do tema que estão falando, não são as escolas do agronegócio ou de qualquer setor.
Na verdade, tem discussões mundiais sempre acontecendo, né? E um marco interessante é o Acordo de Paris, em 2015, em que juntos países, né, junto com a ONU, definiram objetivos do desenvolvimento sustentável e metas para redução de emissões de gases, porque a gente percebeu que o negócio estava feio. Então, assim, todo mundo está sentindo calor, todo mundo está sentindo a mudança do clima, os impactos, né, que o clima está sentindo. Então, não é uma novidade para ninguém que a gente passa por uma mudança do clima e a gente precisa fazer isso, reduzir e gerir o que já foi feito, porque não tem mais jeito. Antes, né, no começo, discutia assim, como que a gente pode reverter? Não se reverte mais o impacto gerado já das mudanças do clima. Então, a gente tem uma meta que já foi estendida até 2050, né? Porque o negócio... Mas, assim, 2030, por isso que primeiro foi 2030, que foi do Acordo de Paris, para redução mesmo, porque a gente não podia passar mais de 2 graus na temperatura. Porque se a gente aumentar 2 graus Celsius, a gente tem um problema ali de extinção de espécies animais, da fauna, da flora. E nós mesmos estamos sentindo as doenças que estão acontecendo, a gente está tendo impactos ali biológicos, né? Então, se a gente aumentar 2 graus, a gente começa a pensar em extinção. Então, começa a pensar não, né? É fato. Então, isso é um pouco do Acordo de Paris, né? São as metas para tentar diminuir esse impacto e que as empresas se dediquem, assim como as nações, para que isso não aconteça ou que a gente consiga minimamente reverter o que for possível. E, além disso, acho que é mais fácil falar de inovação, né? Porque nem todo mundo tem esse interesse de entender onde começou a discussão, o porquê. O que se passou, né? Mas as mudanças do clima são evidentes. É por isso que existe sustentabilidade, ESG, de uma forma tão integrada hoje. Por isso que aquele eixo de negócios mudou ao longo dos anos, né? E isso até reforça o porquê em qualquer empresa, em qualquer setor, em qualquer tamanho, precisa começar a pensar nisso, né? Porque é um jogo de muita gente, assim. Tá todo mundo envolvido. E é aquilo que você falou, você vai ficar para trás, independente do seu tamanho. E eu imagino que, em muito breve, várias questões, as que já não são, serão obrigatórias. A risco de penalidades e tudo mais. Sim, a gente está caminhando para um lugar onde isso é fato, assim. Isso é o futuro próximo para que questões de sustentabilidade e de meio ambiente também, principalmente, né? De redução ao impacto, elas vão ser obrigatórias a risco de multa e de penalizações. Eu acho que esse é o caminho... Já são, né? Você que cuida disso lá na Dru, muitas dessas questões nas grandes empresas, elas são muito penalizáveis. Mas eu tenho certeza que em pouco tempo isso vai se estender para qualquer tamanho de empresa, né? E principalmente essa fiscalização. Isso, e fora isso, né, a gente já tem os códigos, né, no Agrocódigo Florestal, que é o mínimo, né, a ser feito. Então, ter essa visão de que realmente vai cada vez mais ser cobrado, mas também, assim, pode começar do mínimo, assim, também, né? A gente pode estar falando da energia, de ações dentro da empresa que são entre os colaboradores, né? Não precisa já pensar falando que vai colocar energia solar e eólica e aí vai colocar toda a tecnologia de uma vez. Não vai, né? É verdade. E às vezes tem algumas coisinhas que a gente faz em casa, por exemplo... aproveitar, fazer captação de água da chuva. Já é um passo. Sim, né? A pessoa já está ali direcionando. Às vezes, a gente esquece desses pequenos detalhes, assim, de que pode direcionar a gente para esse caminho, né? Coleta seletiva que tem em casa, não tem, mas eu separo meu lixo, eu consigo aproveitar ali, fazer alguma coisa, horta às vezes, né? O pessoal aproveita a garrafa PET para fazer horta em casa. Então, assim, não está só na empresa, está também no indivíduo, no cidadão. No indivíduo, né? Na mudança de pensamento. E tem uma questão também dessas empresas quererem crescer, né? Então, quem que sai da zona de conforto, né? Quem que vai sair desse status quo e vai se desenvolver? É a virada de chave para ela virar uma média grande. Entendeu? É um insight que ela tem de otimização. Quantos estudantes aparecem na mídia porque inventaram um plástico que foi com base não sei o quê, né? Então, virar a chave para você também crescer como empresa e como indivíduo também, né? Então, pense, se eu quero acessar mercados, com certeza eu vou ter vários critérios, né? Quem quer exportar,
Imagina a quantidade de regulamentação que tem. Gente, sustentabilidade com certeza está nela. Então, assim, se você quer crescer, vai doer, né? Então, acho que é importante... E às vezes até por isso, por intermédio do mercado, de cobrar, às vezes surte um efeito muito melhor do que a punição, né? Então, cada vez mais o mercado vai começar a exigir, então, que você tenha cuidados sociais, ambientais, principalmente, para poder deixar você jogar. Selos, né, de sustentabilidade. Se você entrar lá nos direcionamentos para você conseguir o selo, eu já entrei em vários que especificam a tecnologia que você tem que usar, às vezes. Então, se você usar isso daqui, é um ponto, talvez, opcional, mas é um diferencial. Outros são obrigatórios. Então, tanto em relação a como que você organiza aquela tecnologia, como que é o descarte dela, né, também. Então, isso eu mesma já fiz projetos, né, de consultoria que mostraram isso e evidenciava que tem ali uma solicitação de um selo, né? Então, para acessar mercados, a gente precisa de selos e certificações. Exato. Até porque, e aí, para se entender, o cliente, né, dessa empresa, né, ele vai, né, o mercado vai exigir isso, porque isso também entra na sustentabilidade do negócio dele. Então, é uma grande cadeia. Porque, e eu não tô nem falando só do para inglês ver, não tô nem falando só que o cara ele vai comprar de uma empresa que esteja certificada ou que esteja realmente trabalhando dentro desses critérios só porque assim pede a legislação ou assim pede. Mas é porque ele entende que aquele fornecedor ele tá caminhando com os mesmos objetivos sustentáveis, Exato. né? Ele vai se a gente quando realmente pensa em ESG, a gente pensa em empresas que estão olhando para um mesmo lugar e aí elas vão fazer negócio. Óbvio. Com certeza, você vai fechar mais negócios, não só fora, mas dentro também, né? Porque a gente, como consumidor, se dá um problema no nosso aparelho eletrônico, alguma coisa assim, a gente vai olhar a marca, né? Aí a gente não sabe se foi a peça lá do fornecedor, do primeiro fornecedor. Então, é o mesmo raciocínio. A gente precisa ter um fit ali na cadeia produtiva inteira e pessoas mais responsáveis e éticas vão ser priorizadas, né? Até porque talvez a ponta da cadeia é a própria empresa. Por exemplo, aquela situação que teve com sucos e derivados de uva. Teve aí 2 empresas aí grandes do mercado que não eram exatamente elas, mas tinham fornecedores delas que, né, tinham colaboradores em situações análogas à escravidão e essa empresa fazia a gestão dessas pessoas, desses colaboradores, desses profissionais, né? E foi fiscalizado, foi pego essa situação, né? E, no fim das contas, o nome dessas empresas não apareceram. O que apareceu foi da ponta. Então, os clientes estão muito preocupados com isso. Assim, você é meu fornecedor, então o que você faz? E o que acontece na sua cadeia de fornecedor também? Né? Tem situações, a gente tem aí certificação kosher e halal, por exemplo, que tanto o fornecedor desse cliente é auditado como o fornecedor do fornecedor. Exato. Então, cada vez mais, toda a cadeia aí importa e o pessoal está... É o risco, né? E aí o risco está diretamente também relacionado a investimentos e tudo mais, né? Quanto maior o risco, mais problemático, né? Então, aí será que a gente vai investir nosso dinheirinho lá, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Bom, eu queria, agora, para a gente caminhar até para o final da nossa conversa, eu queria voltar um pouquinho, você passou um pouquinho ali pelas ODS, e essa é uma dúvida, assim, na verdade, quando a gente começa a estudar ESG, quando você bate o olho em sustentabilidade, uma das primeiras coisas que aparecem são as ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E aí, são muitos, eles surgem num contexto muito específico. E aí eu falei, então vamos falar disso no podcast, vamos ver se a gente consegue pelo menos esclarecer um pouquinho do o que são essas ODS, por que elas existem, onde elas surgiram. Você acha que a gente consegue compilar isso numa resposta aí? Acho que vai ficar até mais fácil, porque a gente já falou de todo o contexto que ele está inserido. Legal. Então, lembra que eu falei do Acordo de Paris, em 2015? Que surge ali essa preocupação dos países, né, pela mudança do clima. E aí, então, eles definem 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com metas intrínsecas a eles, para direcionar essa demanda e a urgência do clima para a redução
da temperatura, né? E que não passe de 2 graus. Então, é aquilo que a gente já tinha falado, né? O que a gente precisa fazer para que não só as organizações, mas o mundo consiga se organizar nesse sentido. Tem a questão do ESG, né? Porque os investimentos, quando está falando em projetos verdes, são muito melhores para o impacto das emissões do clima, a gente tem as questões de carbono de novo, mas os ODS, eles começam com essa visão 360. A gente está falando de diminuir pobreza, a gente está falando de aumentar a integração ali, né? Não ter diferença de gênero, diversidade, né? São 17 objetivos que vão pensar em cada frente, seja social, seja ambiental, né? Vida na terra, vida na água, né? E aí o 17 também são parcerias, no sentido de todo mundo se unir para fazer acontecer. Então, se a gente prestar atenção em cada um deles, né, eu convido aos ouvintes a olharem e prestarem atenção, começa com a redução da pobreza. Então, um mundo melhor, com pessoas que têm qualidade de vida, que é um pouco do que a gente falou, conseguem investir também em educação, aí vocês percebem que vai passando pelos números do ODS, né? Educação, de qualidade, trabalho, né? Então, todo mundo que tem direito, todos temos direito a essas coisas, de participar das pautas, das discussões. Então, é um pouco disso, né? Que os ODS, eles dão uma visão total do que precisa ser analisado dentro das empresas ou dos negócios. E aí, com isso, a gente consegue direcionar essa pauta e esse desafio. Pode dizer, então, que os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são como grandes macrometas. Vamos pensar, Isso. São grandes metas para a população como um todo, né? Então, é um pacto aí universal, vamos dizer assim, onde todo mundo se compromete a olhar para esses 17 fatores. E é ótimo, porque meio que facilita o caminho, né? Porque quando a gente fala, pô, vamos resolver um problema que é de tamanho mundial, é global. Nossa. Por onde eu começo? Eu acho que dar uma olhada nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pode ser um caminho para a gente pensar, até refletir, que é algo que a gente faz muito quando pega para olhar os objetivos, de refletir também o que a gente faz no dia a dia, nas nossas organizações. Inclusive, eu quero convidar, eu vou deixar aqui um convite para os ouvintes todos, tanto para quem está aí no YouTube, para quem está ouvindo diretamente nos streamings, para que entrem nas nossas redes sociais, né, no Instagram, lá, @DrewGroup, que eu vou pedir pro pessoal da comunicação colocar junto na fotinha lá onde estiver divulgando esse episódio, fazer um carrossel e colocar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ali no mesmo post. Assim, todo mundo pode entrar e quem tiver na dúvida, acessa lá no @DrewGroup no Instagram, que vocês vão conseguir ver os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Letícia, a gente já tem como tradição aí no último episódio, a Tássia traz um indicador, né? Uma indicação de leitura. E nós aí pesquisando, né? Quando a gente te convidou, nós soubemos que você participou desses projetos. Então, eu vou pedir pra Tássia apresentar os livros, depois pra você falar um pouquinho deles pra gente encerrar, beleza? No caso, nós trouxemos 2, né? A Letícia trouxe 2 pra gente, Ferramentas para o Futuro do Agro. Deixa eu botar ele aqui, a gente deixa ele à mostra. E também a sustentabilidade no agronegócio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os livros pra gente. Fala como está disponível, como o pessoal pode buscá-los. Que bacana. Legal. O Ferramentas para o Futuro do Agro, ele é uma coletânea, de fato, de ferramentas, né, ao pé da letra, que podem ajudar vocês, todos, de todos os setores, não é só do agro, né, mas principalmente do agro, a entenderem determinadas demandas, né. O capítulo 6, especificamente, é de ESG, então ele explica o que é o ESG de uma maneira também simples, e a ferramenta é nada mais que um modelo que dá exemplos em cada um dos critérios para o entendimento, né, o que pode ser feito em cada uma das áreas dentro do agro para eu começar ou dar continuidade aos meus negócios sustentáveis, né? E aqui são várias ferramentas que vão ajudar nos negócios do agro, seja de maneira estratégica, operacional. Então, ele tem... são capítulos independentes, mas que, no final, uma coletânea interessante aí para quem é do agro, tá? Esse capítulo, o capítulo 6, que é esse aqui, deixa eu ver se eu estou acertando ali a câmera. Isso. Esse capítulo é o que você participou, né? Ou você participou de outros? Isso. Esse, principalmente, tem mais um, mas esse é o de sustentabilidade, né? Acho que tem bastante fit com o que a gente falou, principalmente porque é a ferramenta que eu falei, né? O GAS de governança ambiental e social. E aí tem, né? Até se a gente passar aqui na próxima folha, esse modelinho que eu falei. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó.
E aí tem os exemplos, né? A gente traz a governança no envolto, mostrando que empresas éticas e transparentes vão acabar trazendo social e ambiental. Tem o triângulo da sustentabilidade, né? Que é o equilíbrio que a gente comentou. Que legal. Que tem os lados iguais ali, tá para representar. E aí tem os exemplos dentro de cada critério. E que livro bonito. Bonito, né? É uma parceria ali. Eu sou designer, né? De início, meu primeiro trabalho voltado para o marketing é com design. E eu tô babando nesse encarte, assim. Essa edição é muito bonita. Ele é lindão, é um livro muito bonito de ter na estante, inclusive, assim. E eu não tô sozinha, né? Tem um monte de autores aqui super capacitados, inclusive também da Marca Strat, da Harvey, né? Que legal. Que também, inclusive, são instrutores por lá. E o Marcos Fava Neves, que é referência também, é o Doutor Agro, né? Então, no site dele que está disponível esse livro, assim como outros, e artigos que a gente publica dentro do tema, e de outros temas também voltado para o agro, que eu acho que é bem legal dar uma olhada, né? E o outro, né? Ele é a saída do meu mestrado, né? Sustentabilidade no agronegócio. Ele é bem informativo, muito mais para aquilo que a gente falou de sustentabilidade. E aí vendo a sustentabilidade como estratégia de negócio. Então, ele é bem conceitual, ele é um livro com uma leitura menos prática, digamos assim, mas muito informativa. Então, quem tem dúvidas dos conceitos, do que é sustentabilidade, como o que é desenvolvimento sustentável, tudo isso que a gente discutiu está bem detalhado. Ele também tem referências legais que dá para levar as pessoas a outro nível para quem está querendo, quem é de uma área de sustentabilidade, né? A minha sugestão é muito mais, ou para quem está entrando nesse mundo, está querendo trazer isso para o negócio, é legal para se informar, principalmente em relação à sustentabilidade voltada para a estratégia, né? Que bom. Ele também tem um link, tá na Amazon também, né? Legal. É só lançar lá na pesquisa. Então, tem diversas plataformas que você consegue adquirir ele. Eu vou ler aqui de novo. A sustentabilidade no agronegócio. Direcionamentos para desenvolvimento de planos estratégicos. Excelente. A gente vai botar no nosso Linktree também, que está lá no nosso Instagram. Eu chamando as pessoas para seguir a Dru nas redes sociais. Mas é porque a gente tem um Linktree lá, o link na bio. Legal. Então, a gente já pode disponibilizar lá também o link para vocês. Fica Fica mais fácil para as pessoas encontrarem, para vocês fazerem um download do livro. Geralmente a gente indica já veio com já veio com dois. Pancada. Bom, eu vou encerrar aqui a minha participação, depois eu passo para a Tássia também, mas eu quero te agradecer mais uma vez pela participação. Você é oficialmente a primeira convidada do DruCast, né? Porque esse é o nosso primeiro episódio, depois daquele episódio que a gente fez só para, né, dizer um pouquinho sobre nós. E essa jornada começou aqui com você e começou, assim, com tudo. Assim, eu gostei demais da conversa, muito obrigado. Nossa, fantástico, assim, as informações, assim, acrescentou demais. Muita coisa, assim, que a gente não conseguia enxergar, a gente não sabe como colocar no papel. Exato. Né? Porque a gente precisa entender antes. E você esclareceu muita coisa. Fico contente e também um prazer participar desse primeiro episódio, uma honra, né? Então, parabéns para vocês também pela iniciativa. Acho que é muito legal ver uma empresa, né, também se preocupando não só internamente, mas em trazer isso para o público. E aí isso também vai gerar muitas ideias pro mundo, né, e pro agro, né? É isso, obrigado mais uma vez. Bom, então é isso, pessoal, muito obrigado para quem ficou até aqui. Sigam a Dru nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Se você estiver ouvindo a gente, você está ouvindo por alguma plataforma de streaming, então não esqueça de seguir o canal, isso vai ajudar a gente também, você vai ser notificado nos próximos episódios. Fiquem atentos que o nosso próximo episódio, a gente vai falar mais especificamente sobre a letra E, né, que é o environmental, que a gente vai falar mais focado em meio ambiente. Nós temos convidados incríveis também. E é isso, a nossa jornada com o DruCast está só começando e a gente conta com vocês. Obrigado e até a próxima.